Nesse início de 2022, uma notícia histórica e que vai trazer muita esperança para quem está na fila de transplantes. A notícia é o transplante inédito do coração de um porco em um ser humano. E é sobre isso que vamos falar no Contraste Saúde de hoje. Mas antes, um lembrete. Esse programa tem o apoio da Harmonizare. E se você quer um super desconto no seu Botox, conversa com a doutora Fernanda Rabelo, fala com ela que você assistiu esse vídeo, os contatos estão aí na tela e ela vai te dar um super desconto. E quem vai comentar o transplante do coração de um porco em um ser humano é a doutora Alda Azevedo, a cardiologista super querida aqui no Contraste Saúde. Tudo bem, doutora Alda? Tudo jóia, Carol. Oi, pessoal. Hoje iremos falar um pouquinho aí sobre esse feito inédito aí da medicina, né? Que foi o transplante aí de um coração de porco. Ô, doutora, e começa situando pra gente esse caso. Aonde que foi, com quem que foi, quais as circunstâncias? O transplante do coração de porco, né, foi realizado no paciente com insuficiência cardíaca terminal de 57 anos em Maryland. Ele já estava internado desde novembro do ano passado e estava vivendo a custo de aparelho, né? Então, ele já não tinha mais recurso e ele não era candidato ao transplante cardíaco convencional, que seria o quê? O transplante que a gente pega um órgão de um ser humano e coloca num receptor que seria um outro ser humano. E daí ele recebeu esse coração de porco. Ele já era um candidato forte para receber esse coração de porco. E ele aceitou, por quê? Ele não tinha mais chance, nenhuma chance mais de vida. E esse caso significa uma nova era para a medicina? Esse procedimento é uma nova era para a medicina e para a era dos transplantes. Foi feito com coração, né? Mas abre também precedência para transplante de outros órgãos, né? Para os pacientes que estão aí na fila. Abre também uma esperança, né, para todos os pacientes aí que estão aguardando um órgão, que a gente sabe, né, a partir do momento que o paciente precisa de um órgão, né, desse transplante, é porque ele já não tem mais, já foi tentado todas as opções terapêuticas existentes, né, que nós temos para o paciente. E esse é um procedimento polêmico? Então, ele é polêmico, do ponto de vista ético, né, questão dos animais, né, do uso de animais, e também em relação à recepção aí do ser humano recebendo um órgão de um outro animal. O que é um porco para fazer esse procedimento? Então, primeiro, né, que o porco, os órgãos do porco já se assemelham com os nossos órgãos, né, com os órgãos dos seres humanos. A gente já usa algumas partes do porco. Por exemplo, a gente já usa a válvula cardíaca do coração do porco e troca a nossa e coloca do porco. Aqueles pacientes que têm algum problema na válvula, a gente consegue usar do porco. Outra parte do porco que a gente usa é a pele. Alguns pacientes que precisam de fazer um enxerto de pele, usa a pele do porco provisoriamente até a pele do paciente ele se recompor. Mas outras coisas, né, que tornam o porco um candidato forte aí ao xenotransplante. Sobre um adendo, o xenotransplante, gente, é quando a gente pega um órgão de um outro animal e transplanta num ser humano. Isso aí é o xenotransplante. O porco, ele é fácil de criar, ele cresce rápido. Então, com 6 meses, o porco já é adulto. Ou seja, a gente já pode usar o órgão ali do porco no ser humano em 6 meses. Então, isso aí facilita demais a escolha do porco como candidato. E ainda tem questão ética, porque as pessoas não ficam tão incomodadas com o uso do porco. E esse porco, para fazer o transplante, ele tem que ser geneticamente modificado, não é? Como que é isso? Então, a questão geneticamente modificada, a gente modifica alguns genes do porco. Nesse caso, este porco foram modificados 10 genes. 4 genes do próprio porco foram retirados
3 desses genes retirados, se ele presente, né, no órgão, quando em contato com o nosso corpo, provocaria rejeição. E o 4º gene do porco retirado, ele não vai permitir o crescimento desse órgão dentro do nosso corpo, do corpo desse paciente. Os outros 6 genes são genes humanos que foram implantados no embrião do porco. É uma coisa que eu não falei. Esse porco ele não foi modificado adulto, foi no embrião do porquinho que foi modificado, os genes do embrião do porquinho que foi modificado, tá, gente? Então, esses 6 genes humanos que foram colocados é também para diminuir a rejeição do órgão pelo corpo. O que é essa rejeição? Essa rejeição é quando o corpo da gente, quando o nosso corpo entra em contato com o corpo estranho, algum objeto, alguma substância que ele não reconhece como dele, ele considera aquilo uma ameaça. Então, ele vai lá, as células do corpo vão lá e rejeitam ele. Então, para diminuir essa rejeição, foi feita essa modificação genética. E por que dessa vez, assim, esse transplante do coração de um porco deu certo em humano? Porque em 1983, a gente teve um caso de uma recém-nascida que recebeu o coração de um babuíno, só que acabou que o corpo rejeitou e ela veio a óbito. Bom, eu acho que a gente, vou até falar no geral, um transplante de um órgão, de um ser humano para um outro ser humano já causa rejeição. Porque cada ser humano tem pedacinhos que são diferentes, nós não somos todos iguais. Por exemplo, o sangue, o grupo sanguíneo. Tem o grupo sanguíneo A, o B, o O. Então, se o grupo sanguíneo A entra em contato com o B, vai criar uma rejeição. Vamos agora, se entre seres humanos já causam isso, imagina de um animal para um ser humano. Então, do animal tem proteínas que o nosso corpo não reconhece como dele, do próprio corpo. Então, ele vai lá e rejeita. Neste caso da criança, desse bambuíno, pegou o coração do bambuíno, que era uma cirurgia de emergência. A criança, né, ela nasceu com uma cardiopatia incompatível com a vida. E aí, os pais aceitaram esse transplante, esse experimento, para ver se dava certo. Colocou o coração que não foi modificado, né, in natura, nessa criança, o corpo rejeitou, não reconheceu como dele, rejeitou. Esse coração desse porco agora foi possível porque ele foi modificado geneticamente. Foi retirado aqueles genes que provavelmente provocariam uma rejeição dele. Por isso que Deus, até o momento está dando certo. Então, até o momento já está dando certo. E se der certo, assim, o que falta, assim, o que vai faltar para ser rotineiro, assim, para as pessoas que estão na fila de transplante já receberem de uma vez o coração? Bom, isso aí foi um grande passo, né, que a medicina deu, avanço, né, tanto da genética, da tecnologia. Eu acho que agora é questão de tempo mesmo. Primeiro a gente vê como que esse organismo, né, ele vai reagir a médio e longo prazo a esse coração e aumentar os estudos mesmo, aumentar estudos genéticos e até mesmo fazer outros transplantes, né, para ver como que vai ser a resposta do corpo humano. Doutora Alda, e a gente tem uma pergunta aqui também, que ela chegou pelo nosso WhatsApp. É do Zé Geraldo, ele é lá do bairro Calafate. E até se você também quiser enviar sua pergunta, é só mandar para o nosso WhatsApp, que é o 31 99857 4174. E a pergunta dele é a seguinte: quando a pessoa faz um transplante de coração, como que é isso? Assim, o coração já vai e começa a bater e já está funcionando? Como que é? Essa pergunta é ótima, professor Geraldo. Muito boa essa pergunta. Então, é uma curiosidade, né? É interessante que o coração vai funcionar. Ele transplantado, ele funciona, mas ele não exerce a função dele imediatamente. Continua ainda utilizando uma máquina que vai fazer a função do coração durante alguns dias, até ver que realmente o coração está ali trabalhando efetivamente. Ok, obrigada pelos esclarecimentos. E você quer deixar o contato pra gente? Bom, eu queria primeiramente agradecer, gente, por estar aqui novamente, né?
É sempre um prazer estar com vocês. O meu contato é o Instagram, é DRA Alda Azevedo, tudo junto, cardio. Obrigada, doutora Alda. E a gente aqui está com uma parceria nova, a Enxovais da Oralu. Se você quiser trocar roupa de cama da sua casa, tenha cama, mesa e banho, é só entrar em contato com a Enxovais da Oralu no Instagram, que aparece aí na tela, e uma revendedora vai te atender. Um grande abraço para você, muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.